A única plataforma que eu já vi esse gráfico é o Profit, e o gráfico é um modelo maravilhoso. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício, e no vídeo de hoje eu venho comentar com vocês sobre um modelo de gráfico que foi me chamado a atenção, já me chamou a atenção há um tempo, mas em algum dia desses eu fiz um fechamento de mercado, né, mostrando como eu faço para poder traçar as minhas linhas de tendências, canais, etc., baseados no gráfico de fechamento. Porque a maioria das pessoas usa simplesmente o gráfico de candle para traçar tudo e acaba gerando algumas dúvidas. Então, no meu curso gratuito de análise técnica, eu mostro como eu faço isso e eu uso dessa forma aqui no canal. Tá? Se você ainda não viu o curso gratuito de análise técnica, eu vou deixar o link aqui em cima. É uma playlist, são 15 aulas para você, bem direto ao ponto, sem enrolação, para poder te ajudar, tá bom? É de graça, então não se preocupe. E aí o que acontece? Teve um rapaz chamado Libert Viana, que ele me chamou a atenção e falou o seguinte: boa tarde, Maurício, não seria mais preciso utilizar o gráfico de Elliott do que o tipo de linha para isso? E eu lembrei desse gráfico de Elliott e falei, cara, eu nunca prestei muita atenção nele, mas eu vou dar mais uma olhada porque ele tem algumas características bem interessantes à primeira vista, e que são essas características que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve aí, dá um like, ativa as notificações para você receber os novos conteúdos. Tem bastante coisa aqui para você. O meu intuito é ajudar todo mundo que está aí passando por essa fase super difícil de começar no mercado a ter um norte melhor. Tem um guia de setups aqui com dezenas de setups para você testar. Como eu já falei, tem curso de análise técnica gratuito, tem as dicas de trade com diversas dicas para você encontrar, né, pontos de entrada, dicas de outros traders famosos para emocional, etc. Então tem bastante coisa. E se você puder, vai me ajudar bastante, compartilha ele com outras pessoas também, que você vai ajudar muita gente a estudar, a aprender, etc. No terceiro vídeo do curso de análise técnica gratuita, eu falo sobre tipos de gráfico. Eu pego os gráficos mais comuns, o gráfico de candle, o gráfico de barra, o gráfico de linha, para poder fazer uma comparação entre eles, te mostrando em qual situação você poderia utilizar um ou outro. Bom, hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o gráfico de Elliott. Ele é um tipo de gráfico um pouco diferente. Eu vou mudar ele aqui na tela, o que a gente está vendo aqui é o dólar futuro, tá? Eu estou aqui no modelo automático, que ele já caracteriza como candlestick aqui para mim. E eu vou trocar, por exemplo, para o gráfico de barra, e você vai perceber que só muda a aparência entre um e outro, né? No caso aqui as cores também, que o Profit muda as cores também. A gente tem o gráfico de linha, onde ele marca o ponto do preço de fechamento e vai conectando o fechamento do dia atual com o fechamento do dia seguinte e vai fazendo isso sucessivamente. E a gente tem também, eu vou colocar logo, o gráfico de Elliott. E você vai perceber que o gráfico de Elliott é bem parecido com o de linha. Ele vai te dar uma sensação de, ué, peraí, eu tô vendo mais coisa, mas meio que não mudou nada. Olha só. Ué, é mais ou menos a mesma coisa, mas meio que não mudou nada. Então eu quero te mostrar como que você pode utilizar esse gráfico para te ajudar a fazer análises do mercado, definindo melhores ranges. Isso daqui não é um gráfico para você operar, não é um gráfico para trade. Ele é um gráfico para te ajudar a identificar a partir de que ponto você tem realmente um canal. Ó, vamos traçar aqui. Ó. Aqui a gente teria então um canal de baixa. Aqui a gente já teria uma movimentação de alta. Isso daqui poderia ser um triângulo, certo? Aqui a gente teria mais um triângulozinho de fundo. Aqui então a gente tem uma linha de tendência aqui, um canal, né? A gente pode considerar um canal. Temos aqui mais esse canalzinho aqui. Isso. Depois, ó, a gente teve mais um triângulo aqui que inclusive, chegou bem perto de bater o alvo, né? Mas não bateu e voltou a cair. E a partir desse ponto, o único desenho que a gente consegue ver aqui, por enquanto, é isso aqui. Esse é o gráfico atual, é o dólar no dia de hoje. E a gente está traçando aqui com o gráfico de Elliott. Libert, se você estiver vendo esse vídeo, o motivo de eu usar o gráfico com o preço de fechamento é o que eu explico no curso gratuito de análise técnica. Segundo a teoria de Dow, o que importa para a gente é o preço de fechamento. Ele é o preço mais importante, por isso eu traço a partir dele. Porém, para quem gosta de utilizar máximas e mínimas, esse tipo de gráfico de Elliott vale mais a pena, porque como vocês podem ver tem uma diferença, certo? Ó,
eu tracei aqui a minha linha pelo gráfico de Elliott, conectando os pontos mais baixos, e nesse caso aqui, até o momento, eu posso inclusive conectar os pontos mais altos do gráfico aqui também, certo? E ele está fazendo para a gente aqui o que seria uma cunha, e a cunha tem como alvo o movimento, tem como alvo aqui o fundo anterior, beleza? Lá em 5,22 e alguma coisa. Então, se ele romper, a gente teria isso. Por gráfico de fechamento, seria no caso aqui o gráfico de linha, esses valores eles estão um pouco diferentes, tá vendo? A gente tem uma margenzinha entre eles. E aí eu vou te mostrar aqui uma comparação bem próxima uma da outra e vou te dizer como que você pode utilizar isso daqui para auxiliar nas suas análises, tomadas de decisões e definir bons pontos de entrada das suas operações. Então eu vim aqui para o Photoshop porque é muito mais fácil de eu te mostrar o que eu quero te mostrar por aqui. Antes disso, se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link aí da descrição. Tem mais de 30 modelos para vocês, eu tenho certeza que tem alguma que você vai gostar. Tem desconto para você. E caso você não queira só a caneca trader, tem diversos outros modelos. Tem canecas de curso, tem canecas de música, tem muitos outros. Dá uma futucada lá que eu tenho certeza que tem modelos que você vai gostar. Então vamos lá. Para você entender, eu deixei aqui no Photoshop separado o mesmo gráfico, né, a mesma tela, com alguns gráficos diferentes, todos eles iguaizinhos no mesmo momento, tá? Gráfico de candle, gráfico de linha, tá igual aqui, não é só uma variaçãozinha de 1, 2 pontos aqui no dólar. Bom, no gráfico de candle, a gente já sabe que isso daqui é abertura, fechamento, máxima e mínima. Uma coisa que muda de acordo com os gráficos é a abertura e fechamento. A gente tem, por exemplo, no gráfico de barra, a gente tem, né, uma linha reta, e aí aqui a gente tem máxima, mínima, em alguns a gente tem o preço de abertura do lado esquerdo aqui, e outros tem tem o preço de fechamento aqui do lado direito. Porém, esse daqui é o modelo de gráfico OHLC, Open, High, Low, Close, onde ele mostra os 4 valores do gráfico. Existe um modelo de gráfico que é só o HLC, porque ele só mostra máxima, mínima e o valor de fechamento, certo? Ele não mostra o valor de abertura, esse tipo de gráfico existe. E existe um outro tipo de gráfico que é só o HL, onde ele só mostra máxima e mínima. Então sim, é um gráfico feito só de barras retas, sem mostrar onde que ela abriu, onde que ela fechou e etc. Porque isso ajuda no traço, né, no traçado de máximas, mínimas, canais e tal. Então isso aqui pode ser muito útil. O gráfico de Elliott ele dá uma facilitada porque ele conecta esses pontos para a gente, onde a gente teria, né, essas linhas aqui acontecendo. Ele faz isso aqui, ó. Ele conecta os pontos aqui e vai mostrando pra gente o que está acontecendo. Mas eu vou te mostrar isso aqui bem no gráfico mesmo aqui, que vai ficar mais fácil. Então, olha só. A gente já tem aqui o gráfico de candle, certo? Todo mundo conhece o gráfico de candle. Eu vou mudar aqui e vou tirar ele, agora ele vai virar o gráfico de linha. Eu quero que você perceba, quando eu tiro um pouco da opacidade, você consegue enxergar a linha em cima dos candles aqui, ó, desde o início. Ele faz o fechamento aqui, certo? Esse é o valor de fechamento, ele conecta ao próximo, conecta ao próximo, conecta ao próximo, e assim ele vai fazendo. Então, é bem simples, né? Mas eu acho que visto dessa forma, ninguém nunca apresentou. Então, eu acho que pela primeira vez aqui eu estou apresentando um sobre o outro, mostrando aqui, e seria legal. Então, isso aqui já vale a pena para você. Compartilha com outra pessoa que pode ajudar isso aí. Me ajuda ela também. Então, olha só. Feito isso, a gente já entende o movimento do gráfico de linha em comparação ao gráfico de candle. Como eu sempre falo, o gráfico de candle e o gráfico de barra são bons gráficos para a gente operar o mercado, para você apertar o botão, para colocar suas marcações e entrar, colocar stop, etc. O gráfico de linha ele é muito bom para você definir linhas de suportes e resistências e fazer análises, beleza? Ele não é um gráfico para operar, mas ele serve muito bem para fazer análises. Então, eu vou comparar agora, né, o gráfico de linha com o gráfico de barra, da mesma forma. Você vai perceber que não tem muita diferença, porém, com o gráfico de barra, como eu digo, é um pouco mais fácil da gente conectar essas linhas, porque pelo fato do candle ter pontos com espessura diferente,
isso dificulta um pouco para o nosso cérebro assimilar aquela quantidade de informação a mais que um candle está fornecendo para a gente. Quando eles são só linhas da mesma espessura, fica um pouco mais fácil da gente entender, beleza? Então, por isso eu gosto bastante do gráfico de barra também. Ele te ajuda a ver o todo, ele te ajuda a ver a árvore. Enquanto o candle, ele te ajuda a ver a árvore, mas essa árvore ela tem muitos galhos também, e você acaba vendo muito desses galhos enquanto você está operando, tá? E aí, por prestar muita atenção nos galhos, a gente acaba esquecendo de ver a árvore, beleza? Então, são dois gráficos que servem bastante para operar, candle e barra, mas para análise eles não são tão simples, né? Eles são bons, mas não são tão simples. Agora, eu vou alternar aqui rapidamente, só para você ficar vendo a mudança do gráfico de linha para o gráfico de Elliott. Como você pode ver, as mudanças elas não são muito grandes. Mas no momento que eu fizer a mesma coisa aqui e eu tiro a opacidade aqui do gráfico de linha, você vai perceber aqui que o que ele faz é, vamos pegar aqui bem de perto, ó, a gente tem a linha passando aqui, certo? E toda vez o gráfico de Elliott, ele está vindo meio que retornando a linha, olha aqui, ó. Esse daqui é o gráfico de Elliott. A linha de fechamento, ela normalmente está no meio, como se fosse um ponto de retorno. Tá vendo? E aí, o que ajuda bastante nesse processo? O que ajuda é que, para a gente fazer esses desenhos aqui, as coisas ficam bem mais simples. Para você identificar pontos de entrada ou não pontos de entrada. E aí, por exemplo, o topo anterior rompido seria esse aqui. E ele vem, faz uma mínima e logo em seguida ele faz uma máxima. Então essa zona aqui pode servir para a gente procurar uma entrada quando a gente estiver num gráfico de candle. E olha só que interessante, a entrada ficaria exatamente nesse candlezinho vermelho aqui, beleza? Que, deixa eu ver aqui o que ele é. Ele não é nada, na verdade, ele não é um inside bar, ele não é nada demais. Ele, para mim, ele é um QQ1, beleza? Mas se você não está acostumado com o QQ1 ainda, se você não conhece o QQ1, eu vou deixar ele no link aqui em cima também. É um setup que eu desenvolvi, ele é bem simples, ele é super indicado para iniciante começar a entender melhor o mercado. Ele não é o setup mais lucrativo que você vai ver, mas se ao invés de pura e simples rentabilidade e dinheiro fácil, você estiver de fato procurando entender melhor o mercado, esse setup ele pode te ajudar muito com isso, então vale bastante a pena. Então a gente já viu aqui como é que funciona, qual é a diferença entre um e outro, certo? Principalmente entre o de linha e o Elliott. Eu vou inverter aqui até que acho que vai ficar um pouco mais fácil. Aqui. Então, o gráfico de linha e o Elliott, para a gente definir máximas e mínimas, zonas de máximas e mínimas. E você percebe que com o gráfico de Elliott é muito fácil de você identificar topos, fundos, topos, fundos, topos, fundos. E em algum momento ele faz um pivô. E esse pivô aqui, ele caracteriza que a partir do momento que o gráfico marcar um novo fundo, a gente já poderia começar a pensar em setups de compra, porque ele já está fazendo máximas e mínimas cada vez mais altas em relação ao ponto anterior, tá? Então, para poder ficar melhor agora, eu vou ali para o gráfico, eu vou pegar alguns ativos para a gente poder dar uma olhada e analisar puramente com o gráfico de Elliott. Vamos lá. Como o de dólar eu já fiz, não tem muita graça fazer o de dólar agora. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui para a CNTO. Inclusive, se você quer colocar alguns ativos aqui na sua grade de cotação, você pode só vir aqui na abinha de cima e arrastar ela para a sua grade, tá? Essas ações aqui, que são as tesudas, elas são as ações que eu considero as mais direcionais para day trade no meu operacional. Então, de repente, você pode gostar também, pode querer utilizar elas. Dá uma olhada aí, tá? É só você olhar aqui na tela e aí dar uma estudada nelas para ver se vale a pena para você também. Então, olha só. Como que a gente pode fazer isso? Você vai para o gráfico diário. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu excluir todos os estudos. Opções de estudo, excluir todos os estudos. Sim. E vamos começar a traçar então as linhas aqui baseadas no modelo do gráfico de Elliott, tá? É importante que você marque também alguns suportes e resistências que são relevantes, como aqui, por exemplo, a topo. Vamos marcar um fundo bem óbvio que ficou aqui, que foi esse daqui, beleza?
E nessa zona aqui, então, vamos começar a traçar as linhas. Por exemplo, ó, vamos começar de trás para frente porque é mais fácil, né? Aquele velho negócio de trader de gráfico parado. Vamos utilizar isso aqui para a gente fazer análise. Então, ó, eu vou ligar esses pontos aqui e em algum momento o gráfico vaza esse ponto apontando uma correção. Então, eu vou conectar esses próximos pontos aqui. Beleza. Depois, eu vou conectar esses próximos pontos aqui. E aí, ó, a gente já teria aqui duas configurações diferentes, tá vendo? Traçando por esses pontos aqui, onde ele faz uma máxima acima, uma mínima aqui, respeita a máxima acima. Então, dentro desse ponto aqui, essa zona, a gente poderia começar a entrar no gráfico de candle para poder procurar entradas. Vou marcar aqui também, ó, conexão entre essas máximas aqui. Começaria por essa daqui, depois pode descer para ajustar pela outra, mas vou deixar aqui. E aqui também, ó, a gente conecta esses pontos aqui, tá? Isso daqui é um exercício bem importante para você que estiver começando a fazer esse tipo de análise, tá? Eu tracei essa linha aqui, você também pode pegar a linha e multiplicar ela, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e coloca ela aqui a partir do rompimento da máxima para você começar a enxergar bandeiras no gráfico com mais facilidade, sabendo que o alvo da bandeira é esse movimento para baixo, certo? Então vai te ajudar quanto a isso também. E aqui a gente só vai continuar traçando essas linhas. Então, aqui não está muito inclinado, vamos pegar essa aqui. Ok, ó, ele rompe a linha, volta. A partir daqui a gente já poderia começar a considerar um modelo de compra. A gente pode traçar essas linhas aqui. E estamos chegando cada vez mais perto do gráfico atual, certo? Porque como a gente sabe, fazer com gráfico parado é muito fácil. Então, ó, tracei aqui, ele já falhou. Quando ele falha, ele sobe, rompe para cima, volta, retesta a linha pelo lado oposto e volta a subir. E aí, beleza. A gente fez então uma lateralização aqui, que ele rompe falso e volta. Aí teria esse pequeno alargamentozinho aqui. Você pode continuar com essas linhas aqui. Tá vendo? A gente só está delimitando figuras a partir daqui. E agora, ó, o gráfico ele veio, tá fazendo essa movimentação aqui, o gráfico diário. E para mim, a gente já pode até considerar, deixa eu ajustar aqui um pouquinho mais. Aqui. Você vai ver que é um pouco difícil de ajustar ele, tá vendo? Porque entre o espaço de dois candles ele marca 2 pontos, que é mínima e máxima. Então, é só você ser um pouquinho mais cuidadoso na hora de marcar. Então, a gente percebe aqui que pelo gráfico de Elliott, no momento, o mercado ele já marcou nova máxima, já rompeu a mínima, marcou máxima aqui, e o caminho mais provável a partir disso aqui seria então uma queda, um retorno até aqui embaixo, como eu tinha comentado anteriormente, tá? E aqui a gente marcaria então desse topo para cá, certo? Conectando aqui. Ou você pode marcar daqui para cá, mostrando um padrão de alargamento. Ou você pode marcar, por exemplo, vamos pegar aqui, não, aqui poderia ser aqui, montando uma pequena cunha para a gente também, tá? Mas isso daqui é bem forçado. Com isso, a gente já começa a ter algumas figuras para poder utilizar. Vamos ver o que acontece no momento dessa linha aqui, porque depois que ele marca esse fundo aqui, ele rompe para baixo, a gente tem essa movimentação para cima. Então vamos para o gráfico de candle, e aqui a gente percebe que foi um doji. Como um doji não tem muito o que fazer, certo? A gente precisaria que o gráfico diário voltasse aqui em cima, e ele voltando aqui em cima, então, a gente procuraria por 15 minutos ou algo do tipo, para poder fazer a análise. Vou voltar para o gráfico de Elliott e agora eu vou para o micro. Ó, linha de tendência foi rompida, e no momento ele rompeu, voltou e está testando aquela linha pelo outro lado, marcando aqui um pequeno suporte. Então, o que eu esperaria nesse momento, para poder operar considerando que eu estou procurando por entradas na compra, seria nessa região aqui um candle de reversão ou algo do tipo, tá? Então, eu procuraria num gráfico de barra ou num gráfico de candle. Até o momento, olha o tamanho desse pavio. Esse pavio significa rejeição. Então, nos 15 minutos, ele fechando esse candle assim, isso daqui é um inside bar. Como inside bar, na compra, a gente poderia definir esse movimento aqui
para cima aqui em 100%, em 27,81. E o stop ficaria aqui. Dessa forma, a gente consegue alinhar uma análise junto com um setup, que é o setup do inside bar, certo? Você tem um sinal ali e aí você começa a operar esse sinal com um stop curto, com um alvo longo, tendo alguma vantagem em relação ao mercado. Essa é uma das formas de ver, tá? Vamos ver aqui, é QTL, ó, é QTL, gráfico de Elliott, para poder facilitar o desenho das linhas. Eu vou pegar novamente gráfico diário, traço então as minhas linhas aqui, daqui para cá. Eu percebo que ele vazou e está voltando, o que pode não ser muito bom. Vamos traçar essa outra linha aqui. Aqui. Então, aqui embaixo, ó, a gente tem uma zona de suporte. Então, se esse gráfico aqui vier fazendo esse movimento aqui continuamente, né, ele pode voltar a fazer isso aqui ou algo assim. No momento que ele chegar aqui embaixo, a gente pode colocar um gráfico de candle e ficar esperando que tenha um candle de reversão nesse ponto aqui, para que a gente possa buscar um alvo que seja no mínimo essa linha ou o topo anterior, dando um ótimo risco-retorno para a gente, porque teria um stop com o gráfico de candle, a gente teria um stop mais ou menos aqui um pouco abaixo dessa região, certo? Ou da mínima do candle que formar por aqui. Então, dessa forma, você consegue alinhar dois tipos de gráficos. A graça disso é que traçar as linhas aqui, elas não deixam muitas dúvidas, pelo menos não para mim. Beleza? Bom, eu espero muito que isso aqui tenha te ajudado, eu espero que esse gráfico possa te ajudar a fazer o traçado dessas linhas, porque faz bastante diferença. Diz pra mim o que você achou, porque eu quero muito saber. E eu vou ficando por aqui. Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. Libert, muito obrigado por ter me avisado disso daqui, porque eu realmente ia ignorar esse gráfico por muito mais tempo. Eu acho que é um conteúdo muito valioso para todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. Então é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!